Começa agora, Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, estamos chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de refletir com você em Gênesis capítulo 13, no versículo 14, que nos diz assim: E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olhe desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do ocidente e do ocidente, do oriente e do ocidente. Porque toda a terra que vês darei a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua descendência será contada. Levanta-te e percorre esta terra ao longo dela e na sua largura, porque a ti darei. E Abrão, pois, removendo as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Querido irmão, amigo, nesta manhã o Senhor está nos direcionando uma palavra a respeito do convênio feito ao patriarca Abraão. Aqui até então conhecido como Abrão, né? Abrão está aqui no início da sua caminhada de fé, no início de um percurso de experiência e intimidade com Deus. Você vai ver no capítulo 12, né, o Senhor fazendo um chamado, estabelecendo uma ordem, como nós falamos aqui ontem pela manhã no Café e Palavra, tá lembrado? A palavra foi lá em Tiago, nos convidando a sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E o Senhor nos disse: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo, ele vos exaltará. Nós vemos o capítulo 12, onde Abrão ele se dispõe a ir, mas ele obedece em parte, né? Ele acaba levando consigo o seu sobrinho Ló, e ali eles descem, né, para o Egito e vão passar ali por alguns problemas difíceis. Agora eles estão voltando, né? E ali Abraão ele decide então separar literalmente de Ló, né? E quando Abraão ele toma essa decisão, e eu quero que você entenda aqui que Abraão, quando ele decide separar de Ló, vai muito mais além das brigas que estava havendo entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Não, Abraão aqui ele decide cumprir integralmente a ordem de Deus, sujeitar integralmente ao Senhor. E é um ponto, meu irmão, que eu quero que você entenda, que algumas bagagens elas vão pesar e não vão permitir você viver a intensidade daquilo que Deus ele tem para a tua vida. Porque aquilo que Deus tem é para você, sabe? O que Deus tinha para Abrão era para Abrão. A promessa consistia na vida de Abrão e não na vida de Ló. Você vai ver que quando ele decide de fato deixar Ló ir, Deus chama ele. E é por isso que Moisés ele diz: e o Senhor disse a Abrão depois que Ló se apartou dele. Deus chama Abrão, mas logo, né, que Ló saiu, Deus chama Abrão e fala: vem cá, vamos ter uma conversa. Eu estabeleço com você agora um convênio.
porque eu vi que você sujeitou totalmente a minha ordem, ao meu chamado, a minha palavra. E Deus diz para ele: levanta agora os teus olhos e olhe desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda essa terra que vês darei a ti e à tua descendência. Mas como assim descendência? Nós estamos falando de um homem que não tinha filhos, cuja mulher estéril, e os anos já tinham passado os anos de concepção, né, tanto para Abrão quanto para Sarai. Mas Deus, ele é aquele que não está limitado à idade, não está limitado ao tempo. Não existe limites para Deus. Ele é o Deus ilimitado. Ele é o Deus do impossível. E ele diz: farei a tua descendência como o pó da terra. Olha para você ver que Deus está dizendo para Abraão: farei a sua descendência como o pó da terra. Eu quero que você entenda isso, a grandiosidade desse convênio. Porque esta palavra aqui não é para um homem que tinha, né, um homem fértil, que tinha vários filhos, novo, não. Esse convênio aqui é um homem já avançado em idade, cuja mulher é estéril e não tinha filhos. Mas Deus vai lá e fala: eu farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Né? O Senhor está dizendo aqui, Abraão: eu farei a tua descendência tão grande que vai além da compreensão humana. E de fato não é mesmo? Quando você olha hoje para Israel, você vai ver que essa promessa ela continua viva, crescendo, multiplicando até hoje. Vai além da compreensão humana, meu irmão. Aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a nossa vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Às vezes vem o cansaço, vem o desânimo, vem as fadigas da vida, que quer gerar um peso na nossa alma. Mas prossiga em frente, prossiga para o alvo. É o que Deus está dizendo: levanta e percorre essa terra ao longo dela, a sua largura, porque a ti darei. Ou seja, Deus ele está estabelecendo agora uma caminhada de fé para Abraão. Ou seja, ele está mapeando, ele está pisando. Irmãos, esse é um ponto que eu quero que você entenda, que o nosso milagre, o meu milagre, o teu milagre, depende do tamanho da nossa fé. Ou seja, essa ordem de Deus aqui, Deus está dando a Abraão a carta branca para ele percorrer toda aquela terra, estabelecendo limites aonde ele estava mapeando os pés e Abraão estava passando. É o que o Senhor está dizendo: eu te darei, levanta e percorre essa terra ao longo dela, na sua largura, porque a ti darei. Ou seja, mapeia, percorre toda ela, porque a ti darei. Por que você está limitando Deus? Por que você está achando que Deus é incapaz de mudar a tua situação? Aí talvez você fale: não, pastor, eu jamais vou pensar isso de Deus. Quando você permanece prostrado, ou seja, caído, esperando as coisas cair do céu, você está limitando Deus. Quando você está aí nessa oração: Senhor, se eu podia tanto fazer, meu Deus está te dizendo para você: levanta, reaja, tenha fé, seja ousado, percorre. Na nossa caminhada, irmãos, nós estamos nessa mesma caminhada de fé de Abraão, estabelecendo limites. E muitas das vezes você olha para algo
e não consegue enxergar uma transformação, uma mudança, e você não toma para si porque você julga aquilo como algo indesejável. Irmãos, Deus está dizendo: percorre, seja um agente de transformação. Pegue aquilo que não tem beleza, que não tem vida, e comece a dar vida a aquilo. Comece a enxergar. Eu dou para você aqui o exemplo, por exemplo, você, eu quero um sítio, eu quero uma chácara, ou vice-versa, eu quero um terreno para me construir minha casa. Mas você está esperando isso cair do céu. Você não tem a garra de chegar e desbravar algo que aparentemente não tem vida. E muitas das vezes você está perdendo o seu milagre. Porque vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem ali um terreno, né, está no meio do mato, está isolado, e você fala: não. E talvez está na sua condição financeira de comprar ou de adquirir aquele terreno, mas você fala: não, só tem mato, aquilo ali é indesejável. Preste atenção. E o milagre está batendo na tua porta, a oportunidade está batendo na tua porta, mas você, por olhar e talvez a aparência não ser atraente ou desejável, você acaba deixando passar, tentando comprar nos grandes centros, ou talvez tentando comprar algo mais. Pegue aquilo que não tem beleza e transforme. Deus nos chamou para ser transformadores. Sonhe, mas levante-se, reaja para conquistar e para transformar, né? Ou seja, eu tive em 2019 em Goiânia, eu entrei num condomínio ali, e eu estava andando naquele condomínio, né? O condomínio muito luxuoso, né? Parece, quando eu entrei dentro, parece que você estava em outro, né? Como ali nos Estados Unidos as casas não tem muro, né? Aquelas fachadas lindas de árvore. É aquele condomínio ali em Goiânia, e uma coisa muito luxuosa, muito linda. E eu percorrendo aquilo ali, né? E eu imaginando, né? A pessoa ali dentro, tem tudo naquele condomínio, né? Parque, tem tudo ali dentro, uma coisa de outro mundo. Aí a pessoa me falando, quando a pessoa veio, aqui era tudo mato, não tinha, sabe, deserto, era tudo mato, não tinha nada. Mas aquela pessoa que comprou aquele condomínio, né, loteou e transformou e começou a vender, ele foi um visionário, ele enxergou aquilo não naquele momento, mas ele enxergou lá na frente. É como Deus olha para mim, Deus olha para você, meu irmão. Talvez você está aí caído, prostrado, e Satanás olha para você, ela te acusa, fala que aquilo não presta, aquilo, né, é um drogado, é um viciado, é isso, é aquilo outro, porque Satanás te vê agora, ele tem a capacidade de ver só o seu presente, como você está. Mas Deus, quando ele chama o homem, Deus já viu lá na frente a transformação que ele fez na vida desse homem. E é por isso que ele pega os caídos, né, aqueles destruídos, aqueles que ninguém dá nada por eles. O próprio Satanás despreza. Mas Deus vai lá e fala, esse daqui eu vou fazer dele um vaso de honra em minhas mãos. É da forma que Deus trabalha. Então, talvez você está sonhando alcançar algo, mas Deus está colocando as oportunidades na sua frente, mas você despreza, fala, não, isso aqui, morar naquele bairro, morar ali no meio do mar, seja um transformador, né? Em Vaza da Palma a gente tem visto como que é caro as coisas aqui, o terreno, né? O terreno aqui é muito caro, mas ao mesmo tempo que é caro, tem bairros, tem lugares, né, com um preço mais acessível, ou seja, bairros que estão começando, e é muito rápido, né, a transformação que acontece nesses bairros, né? Por exemplo, no meu bairro, quando eu mudei
para cá, eu era criança, tinha apenas 5 anos de idade, mais ou menos 5 anos. Hoje eu tenho 43 e era só mato, não tinha quase ninguém, né, no meu bairro. Hoje você quase não encontra lote aqui no bairro para comprar. Ou seja, o progresso chegou. É o que Deus está dizendo: Abraão, eu vou tornar sua descendência tão grande. Hoje você está olhando algo árido, mas eu vou transformar sua descendência em um país que vai ter uma potência muito grande. Eu vou usar a sua descendência no futuro. E é o que nós vemos hoje, quando nós olhamos para Israel, irmãos, né? É uma coisa, né, além da compreensão humana. Se você olhar geograficamente para Israel, Israel era para ser como um outro país aí, né, como pobre, né, viver na dependência, não. Mas aquele povo transformou um local árido em um lugar fértil. A visão que Deus plantou lá atrás, na vida de Abraão, percorre, profetiza, porque a tua descendência povoará a terra. É o que Deus tem para mim e para você. Mas sabe qual é o problema? Muitas das vezes o homem está esperando cair de mãos beijadas. Tá vendo? Não sei se dá para você ver minhas mãos. Minhas mãos é cheia de calo, sabe? Trabalho árduo para conquistar. A gente não fica esperando as coisas cair do céu. Nada vem de graça. Coloca a mão na massa, trabalhe, busque, vai em busca dos teus sonhos, meu querido. Eu trago em minhas mãos as marcas de uma pessoa que desbravadora, que luta, sabe, que trabalha, né, para conquistar aquilo que sonhou. Então, deixe de ficar aí esperando as coisas cair do céu, corra atrás, coloque a mão na massa. Seja você um trabalhador, seja você alguém que vai desbravar. Porque lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Cada calo, cada sangue derramado valeu a pena. Porque cada sangue derramado, meu corpo eu trago muitas marcas. O serviço causa isso na gente. Você trabalhando, você arranha, você corta, você fere, né? Mas essas marcas, elas mostram pra gente que vale a pena. Porque quando você olha essa marca eu adquiri. Eu estava em 2016 reformando, né, preparando um prédio alugado que a gente tinha, né, da igreja. E ali eu cortei praticamente todos os tempos que nós passamos, derramou meu sangue ali. E nesse prédio que eu estava fazendo um altar ali, uma lâmpada cortou e minha mão cortou e respingou todo o altar que eu tinha feito, passado um gesso branco, né? E eu vi ali, sabe, vale a pena você trabalhar, você dar seu sangue, porque os frutos virão. Eu quero que você, meu irmão, pegue essa palavra nessa manhã. Saia da procrastinação, saia desse cenário que você está vivendo. Talvez só questionando, só murmurando, nada acontece. O que você tem feito? Corra atrás, sabe? Com luta, com sucesso, as coisas vão acontecer. Foi como foi na vida de Abraão. Ele levanta imediatamente as suas tendas. Versículo aqui 18. Abraão, pois, removendo as suas tendas, foi e habitou nos cavaleiros de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Hebrom. Veja bem que ele edifica um altar onde está Jerusalém hoje. Hebrom, a cidade que lá na frente, séculos e séculos à frente, Davi vai conquistar como a fortaleza, né? Hebrom, cidade que Caleb vai lutar por ela aos 85 anos. Ele fala para Josué: olha, eu tinha 45
quando me foi prometida essa terra. Hoje eu tenho 85, mas tal a minha força como era antes. Você entende que tudo na nossa vida é preciso perseverança, disposição. 40 anos Caleb esperou, e no momento certo ele partiu para cima e conquistou Hebrom novamente. Ou seja, mas lá atrás alguém percorreu e levantou um altar ali ao Senhor. O que eu faço hoje vai marcar gerações. Você foi chamado para marcar gerações. Você foi chamado, nós somos chamados para ser pai de multidões. Que venhamos percorrer, que venhamos sonhar, mas que também venhamos colocar a mão na massa. Não tenha medo de ferir tuas mãos. Não tenha medo de ter uma mão calejada, uma mão cascuda. Não tenha medo, mas corra atrás dos seus sonhos. Amém? Meu Deus e meu Pai, que nesta manhã, esta pessoa que me ouve, esta pessoa que me escuta, ela possa entender, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para ela. Muitos estão esperando cair do céu. Muitos estão esperando acontecer num passe de mágica. Muitos não entendem ainda, Pai, que é preciso levantar, que é preciso percorrer, que é preciso mapear, que é preciso desbravar. Meu Deus, levanta, Senhor, esse homem, levanta esta mulher. De repente ele está há tanto tempo parado, prostrado, esperando acontecer. E muitas oportunidades bateu na porta e ele não soube valorizar. Abra os olhos nesta manhã, Senhor. Abra os olhos dessa pessoa para que eles possam enxergar, meu Deus, a oportunidade que o Senhor está dando para eles nesse dia. E que eles possam viver um grande milagre em nome de Jesus. Vai em frente. Você é mais que vencedor. Conquiste a sua Hebrom. Veja bem que até hoje Israel precisa lutar, porque os inimigos querem tomar aquilo que é deles por herança. Olha para você ver. Versículo 16: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua descendência será contada. Versículo 15: porque toda essa terra que vês darei a ti e a tua descendência para sempre. Os inimigos lutam. Os inimigos de Israel lutam para tomar, mas Israel está debaixo de uma palavra. É deles. E não podem tomar. Porque quem guarda Israel é Deus. Amém? Eu fico por aqui até nosso próximo encontro. Se o nosso bom Deus assim nos permitir. Até lá, fique na paz. Shalom.